Bom, essa é a lição número 10 do terceiro trimestre de 2023. O tema é a renovação cotidiana do homem interior, né? Bom, lembrando que o tema do trimestre é a luta do cristão contra a Babilônia apocalíptica, ok? Ou seja, um sistema religioso mau que persegue a verdadeira religião de Deus, segundo o Apocalipse. Ela esteve assentada sobre diversos reinos, 5 reinos, e nos dias de João estava assentada sobre o Império Romano e estará assentada sobre o Império do Anticristo, que é o 7º reino. É isso que o Apocalipse fala sobre ela. Bom, e esse sistema mau, né? Ele está propondo aqui, como nós vencermos esse sistema mau? É a renovação do nosso homem interior. Ou seja, isso é importante. Eu vou colocar para vocês até, por exemplo, na simbologia do sumo sacerdote em Israel. Porque o sumo sacerdote, quando ele estava trabalhando, lá no lugar santo, no local de trabalho dele, tinha os pães da proposição, que eram os pães com incenso, que simboliza a oração. Ele levava a oferta até o altar do incenso e ali dentro também ele tinha que se alimentar. Ou seja, quando nós estamos trabalhando para Deus, nós temos que estar nos alimentando o nosso interior. Não descuidarmos do nosso homem interior, né? Essa simbologia do sumo sacerdote, ela é bem usada quando nós vamos falar no Antigo Testamento exatamente sobre o preparo, né, do líder, ok? Bom, na página 2, eu sempre seguindo aquela regra, o texto que tiver em negrito é o texto original da revista. O que estiver em verde é o texto que eu inseri. O que estiver em azul é um texto da revista que eu estou sugerindo que vocês destaquem na aula de vocês. Bom, então no texto áureo, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Eu deixei um comentário aí para poder passar para vocês assim, uma visão dupla dessa interpretação do que significa esse homem exterior se corromper, né? Porque na história, claro que surgiram aqueles loucos que disseram que o corpo podia fazer qualquer coisa. Bastava você, no seu interior, manter a sua fé em Deus. E é claro que não é isso, né? Então eu comento aí, em verde. O homem exterior, neste texto, representa a carne. E o homem interior representa a alma. Ok? Ou seja, eu já estou colocando o que simboliza essa simbologia, né? O que significa essa simbologia? O homem exterior, a carne, o homem interior, a alma. E prossegue: o homem exterior se corromper significa a atração ao pecado, mas a decisão cabe ao homem interior, ou seja, cabe à nossa alma e o nosso espírito. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Veja, o apóstolo Paulo, ele fala de um combate entre a carne e o espírito, tá bom? Nesse combate entre a carne e o espírito, tem algumas traduções que colocam espírito com letra maiúscula, mas certamente não é espírito com letra minúscula. É uma disputa entre a minha carne e o meu espírito, tá bom? Então ele diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne, ou seja, o meu espírito está trabalhando para que a alma entre em contato com Deus, enquanto a carne está trabalhando para a alma entrar em contato com o mundo, ok? E aqui eu falei, então a carne, ela pode até se corromper, dizer, eu vou fazer isso, tá bom? Ou eu quero isso, não seja esse um pecado de qualquer coisa, ou de tirar a vida, ou até de fazer uma fofoca, ou adulterar, ou roubar, qualquer tipo de coisa. Às vezes a carne fala, eu vou roubar essa pecinha aqui, um exemplo, né? Mas o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a todo momento, o nosso espírito, em comunicação com o Espírito Santo,
o que ele está fazendo? Ele está dizendo para a alma, não segue esse caminho, tá bom? Porque nós vemos a alma como centro das decisões do homem, né? Ou ela usa o espírito para entrar em contato com Deus, ou ela usa a carne para entrar em contato com o mundo. Então a carne pode até dizer, né, eu vou dar um soco na cara desse cara que me deu uma fechada aqui no trânsito. Mas a decisão vem da alma, vem do espírito, e a gente, claro, sempre espera que o cristão, ele pode em algum momento pensar em falar, em fazer alguma coisa, mas logo ele volta atrás, ele é alertado pela sua consciência. A sua consciência está ligada ao espírito do homem. O comentário prossegue. Cada vez que a alma diz não para o desejo do homem exterior, ela se renova pela ação do Espírito Santo. Veja, então, durante a revista ele vai falar até sobre como você se renovar. Mas eu já coloquei aqui no comentário do texto áureo, assim como a maneira assim do cristão crescer mais, é exatamente quando vem as tentações e ele diz não. Então a Bíblia diz ao mesmo tempo que essa tentação é controlada dentro do que ele pode suportar. Se ele conseguiu dizer não para essa, então Deus pode até permitir uma tentação maior, porque ele estará preparado para dizer não para uma tentação maior. E cada vez que ele diz não, tá bom? Seja por um ato de violência, qualquer erro, tá? Okay? Cada vez que ele diz não, aquilo é uma renovação no espírito dele. Ok? O comentário prossegue. O texto é também uma referência à carne do homem, descrevendo o corpo que envelhece, ou seja, se corrompe. Tá bom? Corromper aqui no sentido de envelhecer. Enquanto a nossa parte espiritual é renovada por cada experiência que temos com Deus. Então o apóstolo Paulo, claro, quando ele começou o seu ministério, ele era um. Quando ele termina o seu ministério, pegando o exemplo dele, o seu corpo físico, né, já estava, vamos dizer, corrompido, como ele usou ali, né, envelhecido. E talvez ele teria até dificuldade. Eu me lembro que, dando aula de geografia bíblica, quando o apóstolo Paulo começou o ministério, ele e Barnabé atravessaram a ilha de Chipre. São 120 quilômetros, tá bom? E ainda não tinha começado a pregar, era só para chegar ao local que Deus tinha indicado para ele, que era a região de Éfeso, ali da Ásia Menor. Então ele teve que caminhar 120 quilômetros só para começar o ministério dele. E aí, quer dizer, então ele já terminando o ministério, com o seu corpo corrompido ou envelhecido, ele está falando mais a parte espiritual, ou seja, o homem interior, ele cresceu, ele se desenvolveu. Ok? Bom, na página 3 nós temos a verdade prática e a leitura diária. Eu não vou fazer essa leitura com vocês, né? A leitura bíblica em classe, tudo. Vou deixar para vocês poderem ver. Vamos para a parte da introdução, na página 4. Fazer um comentário nesse ponto com vocês. Ele diz: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. E ele coloca 2 Coríntios 5, versículo 2 e 4, que eu coloquei aí embaixo para podermos ler e dinamizar a aula. Ele diz: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui é o que nós temos esperança de acontecer a qualquer momento, já que nós estamos vendo muitos sinais se cumprindo. E qual é essa esperança? É que esse corpo que é mortal, que no momento é um tabernáculo da alma, é isso que ele está dizendo, ele está chamando de habitação, de tabernáculo, né? No versículo 2 ele
de ser revestido da nossa habitação que é do céu, ou seja, hoje ele tem uma habitação que é da terra, né? E no versículo 4 diz, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nessa habitação que é esse corpo físico, tá bom? Gememos carregados. Por quê? Porque nós a todo momento somos atraídos para o mal, a ponto do apóstolo Paulo em outro ponto dizer, é o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. É claro que essa não era a regra na vida dele, né? Ele como modelo, já que ele dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ok? Mas às vezes ocorria, ou seja, eram as exceções na vida do homem de Deus, ok? Então ele diz, olha, nós gememos, porque esse corpo, às vezes, nós fazemos coisas erradas que daqui a pouco nós condenamos. Às vezes desejamos até a morte de uma pessoa porque ele, infelizmente, é um drogado e invade regiões. Eu estou citando um exemplo porque eu vi uma vez uma pessoa falar assim, esses drogados, né, que eram pessoas aqui na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que criavam uma violência que atingia ele. Ele falou, vamos dizer, que as pessoas deveriam morrer. Então, mas, por exemplo, o cristão, se ele falar isso, ele tem que se arrepender logo, né? Então, aí daqui a pouco você fala uma coisa errada. Então ele está dizendo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida, né? E principalmente, esse novo corpo, além de ser chamado aqui de vida, porque ele é imortal, ele é incorruptível, ou seja, você não tem mais como se corromper. Então, o apóstolo Paulo, quando receber esse corpo, ok? Ele não terá como ocorrer com ele o que acontecia neste corpo, nesta vida. Na página 5, eu faço um comentário entre esse versículo que ele colocou, que eu destaquei em azul para vocês, e eu faço um comentário em verde aí. Comparando este texto com o texto áureo, podemos verificar que o homem interior deseja deixar este homem exterior, ou seja, deseja deixar este corpo e tomar posse do corpo eterno, tá bom? Então eu expliquei de uma outra maneira para vocês poderem entender qual foi a mensagem dele nesse texto, ok? Bom, ainda na página 5, você descendo um pouquinho mais aí, tem o capítulo 1, tem o capítulo 1 da revista, que é o sofrimento exterior, na página 5 do material didático. O sofrimento exterior. Nesse tópico, número 1, ele fala a experiência de Paulo. Tá bom? Então, o tipo de sofrimento exterior que ele vai colocar aqui é interessante porque aqui são apenas assim, sofrimento exterior por conta da perseguição ao cristianismo. Então, esse corpo sofre também por conta disso, né? Sofre por diversos motivos. Então, a experiência de Paulo, ele diz, o apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez, né? Até do exemplo que ele passou, né, que o navio naufragou, conseguiram se salvar, mas muitos problemas, e ele prossegue. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por isso o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. Isto é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais. E por isso, como seres humanos, somos frágeis. Eu destaquei em azul uma parte que eu acho que você deve destacar na aula, que ele diz, nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. Ou seja, então ele falou de outro sofrimento desse corpo exterior, tá bom? Ele falou de outro sofrimento. Qual é? Você está trabalhando por causa da cruz e você
começar a sofrer perseguições. E as perseguições vinham de pagãos, as perseguições vinham de judeus, a perseguição vinha até algum caso de irmãos que começaram a rivalizar dentro da igreja. E aí, quer dizer, já que o tema é o sistema da Babilônia, será que o sistema da Babilônia consegue entrar nas igrejas para criar essa rivalidade? Né? Lembre-se o que significa a Babilônia. O sistema da Babilônia significa confusão. Então, onde as coisas não forem feitas para edificar, se forem feitas para gerar confusão, então ela é um sistema da Babilônia. Então, aquelas pessoas que o apóstolo Paulo, em determinado momento, diz, pessoas que se gloriavam nas cadeias dele, né, nas prisões, no sofrimento dele. A pessoa se gloriar nisso, ela está nesse sistema de confusão. Está no sistema de confusão? Está no sistema da Babilônia. Então, por isso, tratar do homem interior nesse trimestre sobre a Babilônia é importante, porque a Babilônia ela não trata só das falsas doutrinas. Nós sabemos que ela, como religião falsa, tá ok? Ela tem muitas falsas doutrinas, tá bom? Mas a Babilônia também ela trata de confusão. Por quê? Porque Nimrod, o homem que organiza aquela confusão em Babel, não? Aquela confusão fez com que os homens não conseguissem se entender, falando idiomas diferentes. Então você vê esse tipo de confusão no nosso meio também, ok? E todo tipo de confusão, ou seja, coisa que não edifica, que gera desentendimento entre os irmãos, nós temos que vigiar para nós trabalharmos contra. Ou seja, às vezes preferirmos até perder num ponto, mas trabalhar pelo corpo de Cristo no geral. Em primeiro lugar, sempre pensar no reino de Deus, porque você vai encontrar problemas, 10 em cada 10 igrejas você vai encontrar problemas, com certeza. E conforme você conhecer as pessoas, você vai encontrar problemas em cada pessoa. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês. Eu me lembrei aqui agora, certa vez eu vi um ditado que a princípio eu não achei bonito, mas depois eu entendi. O ditado dizia o seguinte: amigo é aquele que te conhece a fundo e ainda assim te ama. A princípio eu nem gostei daquele pensamento. Eu falei, bom, mas todo amigo vai conhecer os seus defeitos, então amigo é aquele que conhece os seus defeitos e ainda assim te ama. Era um pensamento, né, de amigo, mas podemos dizer que, claro, o amor divino, o amor que nós temos uns pelos outros faz exatamente isso. Nós conhecemos os defeitos de cada um, podemos conhecer, mas nós nos amamos porque nós todos trabalhamos por uma só causa, né, que é o reino de Deus. Se todos pensassem sempre assim, né, com certeza o cristianismo seria melhor. Porém, tem o espírito da Babilônia, tem o espírito de confusão no nosso meio. Então, esse capítulo já falou desse espírito de confusão que gerava uma perseguição e críticas ao apóstolo Paulo e uma coisa horrível, de irmãos que se gloriavam nas prisões dele. Que coisa horrível. Bom, na página 6, ele prossegue nesse tópico falando sobre o exemplo do apóstolo. Ele diz, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede, tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Esse ponto aqui, explicar para vocês o que significa a fraqueza do homem ser instrumento do poder divino, né? Ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza, né? Pois bem, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem, que, como o apóstolo Paulo, tá bom? Que dizia, às vezes o mal que eu não quero eu faço, ele fazia como todo cristão deve fazer, imediatamente se arrepender. Como ele se arrepende, ele vai se corrigindo, ok? E principalmente ele está se humilhando diante de Deus. Então a fraqueza dele gerou uma humilhação maior. Daqui a pouco ele teve outro momento de fraqueza, uma humilhação maior. Então essa humilhação, ok, é que faz com que o poder de Deus
se torne um instrumento nele, né? Que se desenvolva nele, tá bom? A fraqueza acompanhada do arrependimento e da humilhação. Ele prossegue. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Ou seja, pode acontecer alguma coisa de errado no nosso homem exterior. Às vezes até de desejar, mas a alma dizer não. Ou às vezes até desejar e fazer, mas nesse caso, ele imediatamente se arrepender, se humilhar diante de Deus, ok? Então, ele vai crescer no seu interior. E prossegue. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele coloca também 2 Coríntios 12, 9, que diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ok? Pois bem, no tópico 3, eu acrescentei um comentário aí para vocês, porque ele vai falar da esperança do crente. Ainda na página 6. Ele diz: a esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Atribulados, mas não angustiados. 2 Coríntios 4, 8. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. E eu botei um comentário em verde que eu digo: o termo grego stenochoreo, neste texto traduzido por angustiado, desculpe, corrijam aí por favor, angustiado, significa estar em lugar estreito ou ainda estar encolhido. Ou seja, as coisas, como se você não estivesse totalmente livre. Né? Isso pode representar até em termos de sentimento. Às vezes as pessoas estão encolhidas, vamos dizer, sem espaço para agir, para falar. Tá bom? Então até o sistema mal está tirando esse espaço dele. Então ele fala, tudo bem, atribulados, mas não angustiados. Ou seja, nós estamos atribulados, mas nós não estamos, vamos dizer, impedidos. Nós não estamos num lugar estreito. Ou seja, Deus, ele nos guia, nos guarda. E depois ele diz, perplexos, já na página 7, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso o crente não se desespera. E eu comento aí, o termo perplexo nesse texto é tradução do grego aporeu e traz o sentido de estar sem recursos. Né? É o que o dicionário Strong diz. Então, o perplexo poderia ser traduzido ali, estar sem recursos, mas não desanimados. Isso você pode aplicar tanto espiritualmente quanto humanamente, fisicamente. Às vezes a necessidade de você ter uma segurança financeira, tá ok? Mas principalmente o que o apóstolo Paulo, vamos ver, está falando, ele está falando do seu ministério, né, de tudo que ele sofre, tá ok? Ele está falando de estar sem recursos para poder, às vezes, fazer a obra de Deus, ok? Mas não desanimados, tanto que ele chega a dizer, olha, eu ainda vou pregar na Espanha. Alguns acham que ele teria conseguido chegar na Espanha porque era, vamos assim dizer, o fim do mundo naquela época. E o apóstolo Paulo, ele não estava desanimado, estava preso, tá ok? Mas ele não estava desanimado. Então ele ainda promete, ainda fala, né, que iria pregar na região da Espanha. A Espanha, que é a Península Ibérica hoje, né, pegava a Espanha e Portugal, toda aquela região. Para eles era praticamente o fim do mundo, não? Que era o fim do mar Mediterrâneo, onde eles navegavam normalmente, ok?
Bom, aí ele prossegue dizendo, perseguidos, mas não desamparados, sinaliza que mesmo ameaçado o crente não é abandonado. Abatido, mas não destruídos, mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Ou seja, ele pode ser derrubado por um momento, levar uma pancada, né, como as pessoas dizem, né? Ok? Mas ele não ser nocauteado, ou seja, ele ter condições de se levantar e reagir. Em todas as áreas isso é possível, tanto na vida financeira, quanto na vida sentimental, quanto na vida espiritual. Abatido, mas não destruído. Eu já encontrei pessoas, às vezes até que se desviaram do Evangelho, né? Tem uma pessoa conhecida minha que se desviou do Evangelho por uma causa até uma estranha, porque ele faltou 2 domingos à igreja e porque ele teve um problema médico, eu até sabia do caso dele, mas o pastor daquela igreja, se a pessoa faltasse 2 domingos ou uma Santa Ceia, ele suspendia automaticamente. E aquele irmão ficou tão chateado quando ele foi suspenso que ele nunca mais voltou na igreja. Isso já tem uns 30 anos. Eu ligo para ele, converso com ele, às vezes, vamos dizer, é um cristão, acredita em Cristo, tudo, mas está correndo um sério risco, não sei como está a vida espiritual dele, porque ele acabou dizendo, essa igreja não cuida, né? Então, mas ele não, a fé dele não foi nocauteada, né? Eu vejo a fé dele ainda viva. Pois bem, daí eu destaquei uma parte em azul aí, que ele comenta. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. Bom, falando de sofrimento, quando nós estudamos a história da igreja, o que nós mais vamos encontrar é sofrimento. E nesse período aqui que o apóstolo Paulo estava sendo preso, sendo perseguido, ainda não era o pior período. Esse período ele estava sendo acusado, né, por judeus, mas vai chegar a perseguição de Nero, que ela surge no ano 64 da era cristã, ok? E nessa perseguição de Nero, os cristãos vão ser assim usados como tocha. Ele diz que ele pegou, amarrou vários cristãos no jardim dele e mandou incendiar aqueles cristãos para iluminar o jardim dele. Imagine que coisa demoníaca, porque cheiro de carne queimada, irmãos, é uma coisa horrível. Eu sei porque aqui no Rio de Janeiro, minha família, eu fui criado perto do Complexo do Alemão, e a gente sabia das coisas que aconteciam, às vezes sentia aquele cheiro, e é um cheiro que faz um mal tremendo, sabe? Eu me sentia mal sentindo aquele cheiro. Agora imagine o homem colocar um monte de cristãos para queimar, incendiar, e o mau cheiro da carne que deve ter ficado ali. Mas por quê? Era certamente algo demoníaco, né? Aquele homem, a história diz realmente que ele passou por algumas coisas na vida dele que parece realmente que o demônio tomou conta da vida dele, a ponto até dele resolver matar a própria mãe, uma coisa que não era normal mesmo. Mas os cristãos vão sofrer por 8 anos nessa perseguição de Nero, tá bom? Mas depois o próprio Império Romano verá que foi uma loucura de Nero, porque o próprio povo mata Nero também, faz ele cometer suicídio, digo, né? Porque fazem uma rebelião. Então, o povo acabou vendo que, na verdade, os cristãos eram inocentes. E aí diz a história que o cristianismo voltou a crescer após essa perseguição de Nero. Tá bom? Bom, vamos agora à página 9, o capítulo 2, que diz a renovação interior. E número 1 ele diz: o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver
afastado do pecado. Ou seja, ele está falando aí da importância do Espírito Santo, né, claro, no fortalecimento do homem interior. E diz, assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, tudo que está acontecendo, de alguma maneira, fortalece o nosso interior. Até a apostasia que nós estamos vendo as igrejas se envolvendo, porque literalmente o que está acontecendo é uma apostasia de todas as igrejas que estão se envolvendo com a religião da Babilônia, e principalmente caracterizado pelo culto aos mortos, e aí, infelizmente, como algumas Assembleias de Deus estão fazendo, tá ok? Então, quando nós vemos essas coisas, o que acontece com o nosso homem interior? Nós nos renovamos, que nós falamos, é o fim mesmo. Porque você se aproximar como irmão em Cristo de uma religião que pratica o culto aos mortos, que todos sabem que é paganismo, não? Então isso nos renova. Então, quando nós vemos as coisas ruins acontecendo no mundo, de uma maneira, isso também nos renova. Então, a verdade que o apóstolo Paulo está dizendo, o verdadeiro cristão, tudo vai renovar o interior dele. Seja o sofrimento dele, seja os sinais, as coisas ruins acontecendo no mundo, porque ele está vendo a profecia se cumprindo. E prossegue, isto é a operação do Espírito, que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Ok? Então, comentar uma parte nesse ponto aqui com vocês. O fortalecimento do Espírito que ele está falando aqui não é o que alguns chamam de predestinação, dizendo que você não vai errar de jeito nenhum. Não. Ok? O Espírito Santo, ele te capacita, tá bom? E a tentação que vai chegar é dentro da capacidade que ele te deu para você não pecar. Tá bom? Então, o Espírito Santo, ele qualifica o salvo assim, ele te capacita e permite, olha, a tentação só vem dentro do que eu já capacitei esse servo. Pronto, tá bom? E aí eu comento em verde. Além do fortalecimento gerado pelas nossas ações citadas acima, devemos citar também o fortalecimento advindo da vitória sobre as tentações. Então, quando nós vemos todas essas coisas acontecendo, isso nos fortalece. E quando nós vemos as tentações, e eu tenho falado para vocês, eu tenho que repetir, é o tema do trimestre, a Babilônia Apocalíptica. Eu acredito que nós estamos diante da apostasia profetizada pelo apóstolo Paulo. Essa é a minha interpretação. A Assembleia de Deus e outras igrejas cristãs, quando estão se aproximando de igrejas que têm uma doutrina da salvação como diferente da nossa, um batismo diferente do nosso, como igreja católica e igrejas protestantes, né? A minha interpretação é que essa é a apostasia que o apóstolo Paulo falou, porque você está mudando a doutrina da salvação, do livre-arbítrio para a predestinação. Tem pessoas que pensam que essa doutrina da predestinação é uma coisinha simples que nós podemos opinar, como ocorre, como por exemplo as duas testemunhas do Apocalipse. Para mim são Elias e Enoque, para mim são Elias e Moisés. Em que vai implicar você acreditar se Elias ou Moisés ou Elias e Enoque? Nada, não vai tirar a tua salvação, porque isso não faz parte da doutrina da salvação. Mas o meio pelo qual o homem é salvo, através de Deus construindo a salvação e o homem dizendo sim ou não para ela, através do seu livre-arbítrio, que é como a Bíblia diz, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. E o termo hebraico para escolhe significa poder de decisão. Essa é a doutrina da salvação que nós pregamos. Aí vem outros dizendo, isso é heresia. Na verdade, Deus ordena quem vai crer, quem vai ser incrédulo. Deus ordena quem vai ser ateu. Mas por que ele faz isso? Isso não parece justo. Não, é para ele mostrar que ele é soberano. Isso está errado, né? Isso está errado, até porque essa é uma doutrina da Babilônia. A religião da Babilônia, ela diz que o nosso destino está escrito. Isso é o horóscopo.
as igrejas Assembleia de Deus que estão adotando, como eu sei que estão adotando, a doutrina da salvação através da predestinação, eles não sabem o que eles estão fazendo, porque eles estão mudando a doutrina da salvação. Eles estão reconhecendo que era uma seita e agora encontraram o caminho da salvação. Tá bom? Então essa é uma questão importante. Pois bem, na página 10, a revista traz o tópico, o eterno peso da glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. E eu coloco em azul uma parte da revista que eu acho que vocês devem destacar na hora. Ele diz, nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando a prosseguir. Ou seja, a adversidade, ela encoraja o homem. Então, por isso que essa parte bonita que ele vem dizendo, ou seja, nós vamos nos tornando mais resistentes, mais espirituais, com tudo que vai acontecendo, desde a perseguição até a corrupção de alguns, tudo isso vai acontecendo e aquele que é cristão, o seu interior vai crescendo. Eu cito o exemplo da pandemia, né? Durante a pandemia, o que os pastores têm falado é que as pessoas se afastaram da igreja e aqueles que estavam na igreja, que ele observava meio lá, meio cá, eles praticamente se afastaram de vez, tá bom? Então, um momento de uma pandemia dessa era para as pessoas estarem atentas. Isso pode ser um sinal do princípio de dores. Então, vou me aproximar mais de Deus. Mas quem pensa assim em se aproximar mais de Deus é um grupo menor. Infelizmente, uma parte, o apóstolo Paulo disse que eles iriam apostatar da fé. Significa perder a sã doutrina. E perder a sã doutrina, por isso que eu citei a doutrina da salvação, né? Estão seguindo a doutrina da Babilônia, a doutrina que diz que o destino está escrito. Bom, a revista cita Filipenses 3, versículos 13 e 14, que diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, esse versículo ele está dizendo, eu estou vendo tudo o que está acontecendo ao meu redor, desde os que me perseguem, tudo que acontece. Mas eu faço o seguinte, eu prossigo para o alvo, tá bom? Eu avanço para aquelas coisas que estão diante de mim. Eu não vou olhar então para as coisas que estão na minha lateral, nem as coisas que já ficaram para trás. Isso passou. Então eu vou olhar para o que está diante de mim, diz, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Não? Ou seja, conforme você vai suportando essas tribulações, né, a fé dele vai aumentando. Algumas pessoas falam assim, eu já vi pessoas falando na igreja, por que a minha cruz é tão pesada? Olha, é natural que algum tipo de perseguição, o pior tipo de perseguição, vai cair sobre aquele que está andando, né, com Deus. Então, as maiores armadilhas serão preparadas para ele. Então, e essas armadilhas, às vezes armadilhas menores, aquele que não está bem preparado, ele vai cair. Ele não conseguiria, aquele que não está preparado, suportar as armadilhas que são preparadas para aquele homem que está, né, preparado realmente junto de Deus. E ele cita aqui 2 versículos, Jó 42:5, que diz, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por quê? Jó passou por uma tribulação terrível. A tribulação dele, ele não tinha nenhum pecado, foi uma tribulação em que Deus permitiu acontecer para ficar como uma lição para a história, para que hoje nós pudéssemos nos sentar e, olha, o que aconteceu com Jó acontece contigo. Satanás está lá diante de Deus dizendo que você só serve a ele por interesse, só serve a ele se os bens financeiros estiverem tudo certinho.
tá bom? Né? E você, como Jó, você deve demonstrar que você não é fiel a Deus apenas na bonança, tá bom? Ou apenas na saúde. Você é fiel a Deus em todas as situações, né? Ah, pastor, será que isso é impossível? Com certeza não, né, meus irmãos? Com certeza não. A nossa luz vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. E o Salmo 119, versículo 67, que eu destaco também, que ele coloca aí, que diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, até o sofrimento que ele passou, né, esse sofrimento estava combinado com algo errado que ele fazia, tá bom? Mas aquela aflição fez ele crescer também. Qual foi a origem da aflição? Essa aflição aqui que ele está dizendo parece ser aquela fraqueza do homem, né? O homem enfraqueceu, porque ele diz que ele andava errado em algum ponto. Então Deus permitiu ele ser afligido para ele se corrigir. Porque Deus diz, né? Eu castigo a todo aquele que amo. Então, se nós realmente somos filhos de Deus, nós amamos o castigo de Deus, porque significa que ele vai nos aperfeiçoar. Tratando do homem interior, ele vai fazer o nosso homem interior crescer, como disse o apóstolo Paulo. Na página 11, tem o número 3 da revista, que diz a visão da eternidade. Ele diz: fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui, irmãos, nós temos que pensar, vamos dizer, na tristeza daquelas pessoas que, infelizmente, eles não têm essa fé espiritual. E quão feliz nós somos por ter essa fé, por nós sabermos que as profecias estão se cumprindo, ok? Então, ter essa felicidade, né, de crer em Deus e conhecer a verdade é algo que nós temos que nos alegrar. Então, nós já pensamos e temos que continuar pensando nas coisas que se não veem, porque essas são eternas. E eu destaquei em azul essa parte da revista para vocês destacarem na aula. Ele diz: contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se nós conseguirmos fazer isso, irmãos, de forma plena, né, nós não teríamos nenhuma preocupação com esse mundo físico, com a questão das necessidades, porque Deus vai cuidar de tudo. E pensar, claro, nas coisas que são de cima significa, olha, vou cuidar do meu homem interior e vou cuidar da obra de Deus, porque todo esse mundo pode, né, chegar a um fim a qualquer momento. Eu coloquei aí em verde um destaque que diz: nós somos a geração que vivenciou os maiores sinais da história do cristianismo. Irmãos, não tem comparação com a geração anterior. Vamos considerar uma geração de 70 até 80 anos, né? Okay? Nenhuma outra geração vivenciou os sinais que nós estamos vivenciando. E eu vou dizer para vocês, no meu entender, qual o maior sinal que a nossa geração vivenciou. Eu digo: o retorno de Israel para a terra de Canaã e a possibilidade da reconstrução do templo são os maiores sinais da volta de Jesus. Afinal, ele falou para olharmos para Israel, a fim de sabermos a aproximação da sua vinda. Atenção, esse sermão profético de Lucas, eu explico o seguinte: são 3 sermões proféticos, irmãos, diferentes. Lucas 17, Lucas 21 e Mateus 24. Esse de Lucas, ele é específico para a igreja. Se você ler esse sermão todo, você verá
que partes dele já se cumpriu, porque Jesus Cristo, profetizou que Jerusalém seria destruída. Quando? Aqui no sermão de Lucas. Lá no sermão de Mateus, Jesus já está falando da grande tribulação. Então, aqui no sermão de Lucas, Jesus Cristo diz que quando vir de Jerusalém cercada, sabei que é chegada a sua desolação. E que os judeus seriam expulsos, da terra, e Jerusalém seria pisada pelos gentios, ele diz, até que o tempo dos gentios se complete. Ou seja, esse sermão de Lucas, ele tem parte que já se cumpriu quando Jerusalém foi destruída. Então, ele é um sermão direcionado para a igreja. E veja o aviso que Jesus fala, então, para a igreja. Versículo 29 de Lucas 21. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Por quê? Porque nesse sermão, se você ler, Jesus fala, tá bom? Da destruição de Jerusalém, coisa que a igreja vivenciou. Nós sabemos que na história os cristãos debatiam com os judeus. Olha, Jesus tinha profetizado isso sobre Jerusalém, os cristãos vivenciaram, e Jesus Cristo prossegue falando de perseguição e falando até dos falsos cristos, dos falsos profetas que surgiriam desses últimos dias, ok? E Israel, como árvore, como figueira, ele tem essa simbologia. Lembre-se que num determinado momento Jesus se aproximou de uma figueira, não encontrou fruto nela e amaldiçoou aquela figueira. A simbologia, é claro, está tratando de Israel, porque eles secaram ou eles foram cortados da comunhão com Deus, como o apóstolo Paulo coloca em Romanos capítulo 11, tá bom? Então, ele usa, vamos dizer, a simbologia de Israel para dizer, olha, quando você vê, olhai para Israel como figueira, e para as outras árvores também, para as outras nações. As coisas que estão acontecendo no mundo, irmãos, são assim, ameaças de guerra tremenda. Eu falo a ameaça que está ocorrendo, que as pessoas quase não estão falando, entre a China e os Estados Unidos por Taiwan. Taiwan, por direito, ele pertence à China. Mas os Estados Unidos, até os Estados Unidos reconheceu isso na década de 70, mas agora os Estados Unidos está dizendo que se a China tomar Taiwan, os Estados Unidos vão entrar na guerra para defender o seu aliado. Olha o problema que o mundo está, ou seja, nós estamos a ponto de uma guerra que os cientistas dizem que pode destruir a humanidade. E estamos vendo a maior guerra da nossa geração, que é a guerra da Ucrânia, e que a Europa está aumentando a sua ajuda e está deixando a Rússia furiosa. O que pode acontecer diante disso tudo? Bom, o que sempre foi falado, tá bom? É que nós estaríamos nessa situação de um grande risco de guerra e um homem surgiria com a proposta de paz, assinando uma aliança com muitos por uma semana. Sempre foi interpretado assim. Vamos dizer, o momento que nós estamos vivendo, eu estou dizendo para vocês nesse tópico, nenhuma outra geração viveu tantos sinais. Há 100 anos atrás, o pregador não podia falar Jesus pode voltar a qualquer momento. Por quê? Porque não tinha a menor chance de Israel construir o templo. E a Bíblia, em Apocalipse 11, ela descreve o templo no início da grande tribulação. Então nós veremos sinais da construção do templo, pois estamos vendo. Há 100 anos não tinha como, Israel não estava nem na terra de Canaã. Há 20 anos não tinha como. Os árabes não aceitavam essa ideia. Agora já estão aceitando. Muitos árabes estão até fazendo aliança com Israel. Então, os sinais são fortes. Nenhuma geração viveu o que nós estamos vivenciando. Na página 13, o capítulo 3 diz os desafios de hoje. Então ele coloca primeiro, eu destaco em azul, é um texto da revista que eu acho interessante vocês destacarem na aula. Número 1, cultura secularista. Ele coloca o espírito da Babilônia, que é o tema do trimestre, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. E ele cita Apocalipse 17, versículo 5. Diz, e na sua testa estava escrito o nome, mistério,
a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Bom, o versículo que ele cita aqui, eu penso o seguinte, esse versículo não se aplica tanto à questão da cultura secularista. A cultura secularista, ela é pequena diante das abominações que essa religião faz. Nós sabemos que até sacrifício humano existe dentro dessa religião. Lembre-se, essa religião da Babilônia é a mesma religião que estava nos egípcios, nos africanos, que estava aqui nos incas, astecas, mas é uma religião só que nasceu logo depois do dilúvio e dominou o mundo antigo. E de vez em quando nós vemos até casos deles fazendo sacrifícios infantis. E essa, vamos dizer, mistério, grande Babilônia, lembre-se, grande confusão, porque esse é o significado, né, espiritual de Babel. Lembrando que Babel, a palavra significa porta a Deus. Babe, em hebraico, porta, Deus. Mas o som em hebraico, ele soa como confusão, tá bom? E ele passou a simbolizar confusão. Então, aqui nós podemos até ler mistério, a grande confusão, a mãe das prostituições e abominações da terra. Abominação, o que Deus chama de abominação em Deuteronômio? Ele diz que a abominação é o culto aos mortos. Ele diz que você orar pelos mortos ou fazer qualquer culto aos mortos, isso é abominação. Tá bom? Então está falando de questão religiosa. A abominação para Deus envolve a questão religiosa. Mas nesse ponto ele não está colocando. Mas vamos lá, ele prossegue. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Bom, comentar esse ponto aqui com vocês. Irmãos, isso aqui é tão difícil de você, por exemplo, conceituar ou definir. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, se vocês pegarem até aquele estudo de Apocalipse, eu falo que durante a grande tribulação, o ateísmo, né, essa luta contra a existência de Deus, ela vai acabar. Por quê? Porque o anticristo, ele vai estabelecer uma religião. É o que a maçonaria faz. Porque eu coloco a maçonaria como uma ferramenta tremenda do anticristo? Porque a maçonaria, ela faz o seguinte, ela coloca, vocês podem adorar todos os deuses. Aliás, vocês têm que adorar algum Deus. E além de adorar esse Deus que você adora, você tem que adorar esse Deus da maçonaria também. Que entre os nomes que eles dão é Abaddon, que a Bíblia diz que é Satanás. Ou seja, durante a grande tribulação, ou até nesses últimos dias, o que nós veremos? Na minha interpretação, irmãos, se o mundo está sendo preparado para o anticristo, e o anticristo, ele vai pregar uma religião, vai pregar o culto a uma determinada divindade, que é Satanás, então ele vai querer acabar com o ateísmo. Isso é um paradoxo, né? Mas ele vai querer acabar com o ateísmo. Porque para ele é mais importante ele prestar um culto ao demônio. Vamos prestar um culto ao demônio. E é claro que o culto aos mortos, ele vai estar estabelecido durante a grande tribulação. Ele vai estar estabelecido, sem sombra de dúvida, será um padrão da grande tribulação. E isso vai ser instituído pelo anticristo, tá bom? Vai ser instituído pelo anticristo. Mas ele está falando de sistema materialista que combate a existência de Deus. Eu digo para vocês o seguinte, o sistema materialista, ele está até sem força no momento, porque as descobertas científicas estão causando dificuldade para o sistema materialista. Então, nós cristãos, né, nós temos visto muitos cristãos defendendo, nos Estados Unidos, no Brasil, cientistas colocando, né, aqui no Brasil temos muitos cientistas cristãos, como o Adalto Lourenço, por exemplo, e outros, o Marcos Eberlin, que sempre fala com ele, é um biólogo, eles fazem defesas
mostrando que o materialismo, o ateísmo, hoje ele teria que ser esquecido pela humanidade. E nós estamos vendo que a ciência está chegando numa posição que ela tem que reconhecer a existência de um Criador. Ou seja, eu não vejo tanto a luta contra a existência de Deus. Existe, mas você pode procurar, eu mando depois o link para vocês. Na verdade, eu defendo que o ateísmo tende a se enfraquecer e que durante a grande tribulação o ateísmo desaparece porque o anticristo vai colocar, né, uma nova divindade. Vamos dizer, vai colocar o demônio para ser adorado pela humanidade, como sendo Deus. Então, eles não vão acabar com a crença em Deus. Pela profecia, tá bom? O que vai acontecer é que o anticristo vai falar, olha, adorem a todos os deuses, ou seja, vai tentar fazer com que o Deus da Bíblia, o Deus de Israel e o Deus do cristianismo, seja adorado só como mais um Deus. Você pode adorar o Deus da Bíblia, mas adora também Abaddon. É isso que a maçonaria prega. Por isso que existem pastores que saíram da maçonaria e confessaram. Até conversando comigo, um falou, olha, eu traí o cristianismo, mas eu abandonei, eu não faço mais isso. E tanto que eu confesso aqui para todo mundo, olha, eu pequei mesmo, eu fiz isso, eu servi o demônio e servi a Deus, mas agora não faço mais. Tá bom? Bom, e a revista continua com o Ezequiel 22:30, que ele diz, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, o período que Deus permite que Israel, vamos dizer, vai para o cativeiro babilônio, algumas pessoas perguntam o seguinte, olha, como que Deus diz que buscou um homem, se nós sabemos que existiam pelo menos 3 grandes homens de Deus nesse período, que eram Jeremias, Ezequiel e Daniel? Como que você explica, professor, que Deus diz que buscou um homem e não encontrou? Nós explicamos da seguinte maneira, os homens de Deus não podiam agir livremente, eles estavam impedidos. Então, aqueles que poderiam estar lá para tapar a brecha, eles estavam impedidos de agir, era jogado num poço, como Jeremias foi jogado no poço, tá ok? Teve seu livro queimado, então eles eram perseguidos. Então, Deus buscou e não encontrou, porque aqueles que eram preparados estavam impedidos de agir, porque o número de corruptos era muito grande. O mesmo acontece no Novo Testamento. Por que João Batista não está no templo pregando? Por que ele está no deserto? Porque ele estava impedido. Ele teve que sair para o deserto para falar para alguns. Mas guardar a nação ele também não conseguiu. E não conseguiu por quê? Porque nesse caso era necessário a punição a Israel pelo que eles estavam fazendo. Nesse caso, rejeitando o Messias. Bom, aí ele chega no número 2, que é muito importante, relativismo doutrinário. Eu já falei para vocês que a Assembleia de Deus está relativizando a doutrina da salvação, o que não pode acontecer, tá bom? Então, relativismo doutrinário. Ele diz, outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta com a palavra de Deus. Não? Sem ter em alta conta a palavra de Deus. Então ele está falando o seguinte, mas ele não dá nenhum exemplo de doutrina. Aqui eu tenho que dar um exemplo de doutrina para vocês, tá bom? Isso é importantíssimo. Tá bom? Você fala de uma relativização doutrinária e não está acontecendo nenhuma relativização doutrinária no nosso meio, está. A relativização da doutrina da salvação, né, de livre-arbítrio para predestinação, é doutrina da salvação, é doutrina bíblica, é doutrina fundamental, está sendo relativizada, porque alguns, como já ouvi dizer, isso está sendo debatido, Levi, há 1700 anos e nunca foi resolvido, você acha que eu vou resolver? Olha, está sendo debatido dentro de determinadas correntes, como Igreja Católica, Igreja Protestante, as igrejas anabatistas nunca sequer debateram isso, elas simplesmente descartaram, tá bom? Sempre pregaram o livre-arbítrio.
Mas agora, no encontro entre as igrejas anabatistas e as igrejas católica e protestante, as igrejas anabatistas parece que não sabem a sua origem, estão dizendo que nós saímos da igreja católica. Se nós saímos dela, como Calvino disse, e ela praticou o culto aos mortos desde Constantino, então ela é a igreja mãe, nós temos que praticar o culto aos mortos. Mas se ela praticou o culto aos mortos, eu não posso dizer que eu saí dela, senão isso é uma relativização doutrinária. Ela prega uma doutrina da salvação diferente e outros paganismos, né? Tá bom? Ela prega o culto aos mortos. Eu não posso dizer que eu saí dela. Se eu disser, doutrinariamente, pegando o contexto do que o autor está dizendo, espiritualmente, no meu homem interior, estou enfraquecendo. É isso que eu vou comentar nesse ponto aqui com vocês. Se eu disser que eu saí de uma igreja que cultuou os mortos, e cultua até hoje, o meu homem interior está enfraquecendo. Já se eu sigo uma doutrina corretamente, o meu homem interior está se fortalecendo. Então, tudo isso aqui parece que é aquela posição do autor lá na lição 1, que ele disse que não iria se posicionar sobre quem é a Babilônia apocalíptica. Então ele não se posiciona nem sobre um exemplo de doutrina que está sendo relativizado nos nossos dias. Bom, eu comento aí, final da página 13. A relativização doutrinária, como diz o autor, não pode ser tolerada. O espírito da Babilônia tem apresentado propostas de relativismo doutrinário, principalmente ligado à salvação, onde propõe que aceitemos uma mudança significativa, que é abandonar a doutrina do livre-arbítrio para outra doutrina da salvação, que eles chamam de predestinação. Essa doutrina não pode ser relativizada, como a Assembleia de Deus está fazendo. Também não podemos relativizar o batismo em águas, que possui valor para o cristianismo, quando ocorre após o homem fazer a confissão de fé. Então, vou reler aqui para vocês. A questão do batismo, tá bom? Eu coloco. Também não podemos relativizar o batismo em águas, que possui valor para o cristianismo, quando ocorre após o homem fazer a confissão de fé. Irmãos, o que a Assembleia de Deus sempre pregou e que nós não podemos mudar é que batismo de recém-nascido é inválido. Nós sempre pregamos isso. Quando nós chamamos de irmãos igrejas que praticam o batismo que nós sempre dissemos que é inválido, nós estamos relativizando essa doutrina. Quando as Assembleias de Deus chamam os calvinistas de irmãos e eles relativizam essa doutrina, eles defendem o batismo de recém-nascido, ou seja, praticam um batismo inválido. Se nós chamarmos eles de irmãos, nós estamos relativizando essa doutrina. Não existe dúvida disso. Nós temos que alertar eles dizendo, olha, esse batismo de vocês, ele foi alterado pela igreja de Roma. A igreja primitiva, todos os escritos diziam, tá bom? Que a pessoa deve ser batizada após uma confissão de fé. Então, nós temos que falar para eles, olha, pode ser quem for, por exemplo, Augusto Nicodemo, se ele me perguntava assim, meu irmão, a Bíblia e a história da igreja é clara. Você tem que procurar uma igreja que mantém esse batismo dos apóstolos. A própria igreja católica, ela diz que não mantém, porque ela diz que ela perseguiu todas as igrejas que não batizavam crianças. Ok? Então, a igreja católica, ela diz que ela não manteve o batismo dos apóstolos, que é o batismo dos adultos. Mas nós sabemos que existiam igrejas anabatistas que eles chamavam de novacianos, donatistas, valdenses, diversos nomes que eles chamavam, mas eram o quê? Na verdade, igrejas anabatistas que mantêm o batismo dos apóstolos. Se nós falarmos que nós saímos da igreja católica, irmãos, presta atenção nisso, o nosso batismo se torna inválido. Porque significaria que alguém na história falou o seguinte, olha, eu recebi o batismo da igreja católica, mas agora eu vou me auto-batizar e vou começar a batizar vocês. Isso não pode. O homem não pode se auto-batizar. O batismo que a Bíblia anuncia, que Jesus autorizou os apóstolos, ele batizava alguém, só esse discípulo que recebeu um batismo válido, adulto, após confessar a fé em Jesus, só ele pode batizar alguém. Não pode alguém, eu fui batizado quando criança, numa igreja que cultuava os mortos. Mas o que eu fiz? Eu me auto-batizei e comecei a batizar. Teve pessoas que fizeram isso na história e isso está errado.
Significaria que o batismo que Jesus instituiu na terra teria sido interrompido pela Igreja Católica. Isso não é possível. Isso é uma heresia grave. Tá bom? O nosso batismo, ele segue até os apóstolos. Então, esse ponto aqui de relativização doutrinária, que o autor infelizmente não se posicionou, eu coloco esses dois exemplos para vocês. Tá bom? Se mudar a doutrina da salvação e a doutrina, né, do batismo, da confissão de fé, está relativizando doutrinas essenciais. Tá bom? E, no caso, está se tornando seita. Aquelas pessoas que pregam a doutrina que diz que o destino está escrito, a doutrina do horóscopo, né, que nasceu na Babilônia. A pessoa que prega isso, ela está pregando uma heresia. Não existe dúvida. E eles dizem que nós pregamos heresia, irmãos. Não tem diversos protestantes, como Frank Ferreira, ele está dando aula na escola Charles Spurgeon, está no YouTube. Ele diz: as igrejas que pregam livre-arbítrio, que não pregam essa doutrina da predestinação, da soberania de Deus, ele diz, não pode ser chamado de igreja cristã. E a Assembleia de Deus chama eles de irmãos. O Marcos Granconato, né, um batista protestante, ele diz o seguinte: olha, existem 3 grandes males na história da igreja. Ele fala o paganismo, o papismo e o pentecostalismo. Ele, irmãos, fala assim sobre o pentecostalismo, por quê? Porque ele sabe que todos os pentecostais, eles pregam o livre-arbítrio, e ele considera isso heresia. Tá bom? Tá lá no site dele. É uma coisa horrível. E ele, dando aula na escola Charles Spurgeon, ele diz que a Assembleia de Deus convida ele para pregar. E ele diz que ainda volta no ano seguinte e fala: eu tive aqui ano passado, vocês não mudaram nada. Ou seja, o homem faz chacota com a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus ainda convida ele para pregar. É uma coisa incompreensível, né? Não dá para compreender. E eu concluo sobre a doutrina do batismo, né? Essa doutrina não pode ser relativizada. Não podemos aceitar o batismo de recém-nascido. Será uma apostasia da igreja. Então, nesse ponto, eu acho que o autor tinha que se posicionar, né? Mas ele não se posiciona e deixa em aberto. Bom, na página 14, número 3, batalha espiritual. Ele diz: todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com o engano que ele começou as suas atividades contra o homem. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas deste mundo, né? Então, falando de engano, nós temos que nos posicionar, né? Que tipo de engano nós estamos vendo acontecer nesses últimos dias? O tipo de engano, por exemplo, eu ouvi de um irmão no sábado, falando, ele dizendo o seguinte: todas as nossas doutrinas foram escritas por padres, então nós temos que respeitá-los e reverenciá-los. Irmãos, isso não é verdade. A Igreja Católica escreveu doutrinas. As igrejas anabatistas nunca seguiram essas doutrinas. O problema desse irmão da Assembleia de Deus é que ele está dizendo que aquelas pessoas que escreveram até doutrinas pagãs, espíritas, defendendo o culto aos mortos, foram eles que escreveram as nossas doutrinas. Não foram. A verdadeira igreja estava fugindo dessa igreja que escreveu essas doutrinas, estava fugindo desses padres. Cite um como exemplo: Agostinho de Hipona. Ele, em 411, usou o exército romano para matar as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, que ele chamava de donatista. Quer dizer, essa pessoa, o que está acontecendo? Ela está sendo enganada. Eu tenho que citar esse exemplo na revista. A revista fala de engano? Sim. A pessoa que disser que nós saímos de uma igreja que praticava o culto aos mortos desde Constantino e que os pais dessa igreja, os padres, escreveram as nossas doutrinas, essa pessoa está sendo enganada. Porque, em termos de cristianismo, nós não podemos aceitar o que essa instituição fez. Nós estamos difamando o cristianismo. E ele coloca o quê? Ele coloca Apocalipse 12, versículo 9. Então eu coloquei esse versículo para destacar. Ele diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
Tá bom? Então, você lê esse Apocalipse capítulo 2, versículo 9, é um versículo que ele fala, tá bom? Da perseguição aos cristãos, tá bom? E quando você continuar lendo, por exemplo, no versículo 13, ele está perseguindo a mulher que deu a luz ao varão, ou seja, está perseguindo o povo de Deus, tá ok? Aí a mulher escapa, tá bom? Para longe da vista da serpente. Aí o versículo 15 é importante para você ver o engano de Satanás, o engano desses últimos dias. Porque ele diz: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Por que aparece a simbologia de uma água sendo lançada atrás do povo de Deus? Água, ela é símbolo de purificação, ela é símbolo da palavra de Deus, tá bom? Mas quando ela vem da serpente, significa uma perversão da palavra de Deus. Observe por que mudou a simbologia de dragão para serpente, tá bom? Ele foi lançado na terra, sendo expulso das regiões celestiais, sendo chamado de dragão. Mas quando cai na terra, que vai perseguir a mulher, a simbologia muda para serpente. Por quê? Lá no Éden, foi a serpente que enganou Eva, deturpando a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus tinha sido determinada por outro motivo, porque Deus sabe que se você comer desse fruto, você será como ele, vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, o motivo da palavra de Deus era outro. Esse é o engano. Então o engano da serpente está ligado a colocar heresia no meio do povo de Deus, né? E isso tem que ser destacado nessa lição, tá ok? E na página 15 tem a nossa conclusão. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações dessa vida. Apesar do padecimento e das aflições, nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia para enfrentar o poder do pecado e do mal. Bom, enfatizando aqui que essa renovação interior passa por uma interpretação correta da Bíblia, termos uma vida de oração com Deus, conseguir vencer as tentações, vencer as tribulações, ok? Conseguir conviver com os irmãos, como eu citei o exemplo do apóstolo Paulo, que tinha pessoas que se deliciavam com as perseguições dele, né? Conseguir conviver com todos e conseguir engrandecer o reino de Deus no final, ok? É isso que o cristão faz. O cristão, por todas as dificuldades, ele não abandona o seu trabalho pelo reino de Deus, ok? Ele continua, porque essa é a missão que Cristo deixou a ele na terra. E como ovelha pregando para lobos. Essa é a simbologia que Jesus usou, e nós temos que converter os lobos.